Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos eternamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que a Virgem Maria interceda por nós, nos acompanhe nesta noite de estudo, de leitura e meditação da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Senta mais para frente aqui, Sandré. Fica mais perto aqui, por favor. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, algumas notas introdutórias à nossa caminhada formativa bíblica. Primeiro, via de regra, nós fazemos a semana bíblica, portanto, a formação bíblica, em setembro. Aqui no Brasil, há muitos anos, a igreja vive durante o mês de setembro, o mês da Bíblia, e dentro do mês de setembro nós fazemos a semana bíblica, considerando sempre o livro proposto pela igreja no Brasil, para que este livro seja durante aquele ano, especialmente setembro, estudado. Porém, neste ano, em setembro, vai acontecer em Itapetininga um congresso mariano. Frente a esse congresso, nós então vamos fazer a formação bíblica durante os meses de maio, junho, julho e agosto. Então nós fazíamos uma semana, segunda e terça, quinta e sexta. Então nós vamos fazer 4 encontros, um em maio, um em junho, um em julho e outro em agosto. Tá? Então, explicando por que nós estamos fazendo hoje, iniciando a nossa formação bíblica. Tá bom? Então essa é a primeira nota. Segunda nota, então nós teremos 4 encontros, 4 meses. Então aqueles que ainda não têm as datas, então, se quiserem anotar, então nós estamos começando hoje, 9 de maio. Depois nós teremos no dia 13 de junho, próximo mês. Depois 11 de julho, e por fim, 1º de agosto. Terça-feira. Ok? Terceira nota. Nós vamos fazer o seguinte: como que será o nosso estudo bíblico deste ano? Então hoje, nós não vamos estudar diretamente, pode ser que nós ainda já consigamos entrar, mas a ideia principal para o primeiro encontro, nesse ano nós vamos estudar a carta de São Paulo aos Efésios. Então trata-se de uma carta paulina. Então eu gostaria de fazer nesse primeiro encontro uma pequena introdução aos escritos paulinos. Então nós vamos olhar algumas coisas relacionadas ao apóstolo São Paulo. Então, nesse primeiro encontro, a minha ideia fundamental é olhar um pouco aquilo que São Paulo escreveu. Vamos olhar de forma assim, claro, bastante resumida, a vida de São Paulo, alguns elementos que caracterizam a formação de São Paulo, e depois
carta aos Efésios. Eu acredito que nós já vamos conseguir hoje entrar no estudo da carta de São Paulo aos Efésios, mas o primeiro objetivo é olhar a vida do apóstolo São Paulo. Tá? Depois, no segundo encontro, aí nós vamos fazer esse caminho de introdução à leitura da carta aos Efésios. Então vamos apresentar alguns elementos. Como eu falei, eu acredito que hoje nós vamos começar a olhar a carta de São Paulo aos Efésios, mas no segundo dia, sobretudo, da nossa formação, nós vamos fazer uma introdução à leitura da carta aos Efésios. E depois, no terceiro e no quarto dia, nós vamos ler o texto da carta de São Paulo aos Efésios, que é um texto pequeno, relativamente pequeno, são 6 capítulos, então acredito que nós não teremos dificuldade para ler toda a carta de São Paulo, e nós vamos fazer a leitura e vamos fazendo também o comentário, então, de modo que vocês possam perceber e ao mesmo tempo entender aquilo que São Paulo está dizendo na carta escrita aos Efésios, tá? Então ficou assim. Hoje, a princípio, a ideia fundamental é a introdução aos escritos paulinos. No segundo dia, que será em julho, introdução à leitura da carta aos Efésios. Terceiro dia e quarto dia, leitura e comentário dos capítulos. Ok? Pode ser assim? Alguém tem alguma outra ideia, alguma sugestão? Apresentando o plano de aula. Assim os alunos não podem reclamar durante o curso, né? Porque foi explicado no primeiro dia. Vai ter que fazer o TCC depois. Essa parte é deixada no final então eu vou falar, né? A prova, aí quando chega nessa parte, né, a gente começa a dar dor de barriga já. Né? Mas não tem. Ok, então esse é o esquema da formação, tá bom? Então, ok. Apresentadas as notas introdutórias. Então hoje, como já indiquei, o tema é a introdução aos escritos paulinos, tá? Também já quero apresentar para vocês, eu fiz questão de trazer aqui o material principal que eu usei, tá? Então são esses livros da editora Paulus, né, para ler o apóstolo Paulo. Então se alguém quiser aprofundar depois, pode tirar foto aqui no final, tá? É um texto. É uma coleção de vários textos. Então, da mesma coleção, as cartas de Paulo, Tiago, Pedro e Judas. Bom, são 2 textos assim legais, dá para entender a carta de São Paulo, a carta aos Efésios e as outras cartas também, tá? E hoje eu comprei esse livro aqui, né? Bem fininho. Então, hoje teve a reunião dos padres e veio a editora Paulus. Então, eu encontrei esse dicionário bíblico, achei bastante interessante, inclusive já li aqui a parte que fala dos Efésios. Achei bem interessante o esquema de apresentação, então inclusive vou usar o esquema de apresentação, achei melhor do que o outro esquema que eu tinha inclusive preparado. Então eu vou pegar o esquema de apresentação do livro desse material aqui, tá? É um dicionário de temas teológicos da Bíblia, tá bom? Vale a pena, quem gosta, né, é curioso, gosta, então eu trago para mostrar para vocês, tá bom? Então são esses textos. Depois, também tem, claro, vocês podem consultar a Bíblia que vocês têm. Via de regra, a Bíblia sempre traz alguma pequena explicação sobre o livro, também ajuda, tá? Por exemplo, essa aqui traz, eu vi que a Kelly está com a Bíblia Ave Maria de Estudo, que é uma Bíblia legal para estudo também. Então, as Bíblias trazem também sempre uma introdução ao livro, então isso ajuda vocês também, tá? Outra coisa importante, quando a gente vai estudar a Bíblia é um pouquinho complicado o estudo da Bíblia. Entre as complicações está, eu acabei de dizer para vocês que eu tinha preparado um esquema para falar do livro, né, da carta de São Paulo aos Efésios, mas eu encontrei um esquema que eu achei mais interessante nesse dicionário. Então veja que vocês vão encontrar diferentes esquemas de apresentação da carta, tá? Então pode ser que o foco que eu darei aqui, você vai ler, por exemplo, a introdução à carta nessa Bíblia, seja um pouco diferente daquilo que eu estou falando, mas aí são formas de abordagem do texto, tá? Então isso é muito comum quando
você vai estudar a Bíblia. Por exemplo, em relação à data, isso é muito complicado. Você pega aqui, como eu fiz aqui nas minhas anotações, eu fui lendo os autores, então cada autor vai indicando uma data, uma possível data. Tá? Então a Bíblia tem esse desafio. Então não fiquem assim, nossa, quem será que está certo? É o padre? É quem eu estou lendo? É natural que isso aconteça no estudo bíblico. Tá? E isso para nós não é o mais relevante. O mais relevante para nós é entender aquilo que Deus está comunicando através dessa palavra. Só estou dizendo isso porque nós vamos fazer um estudo da Bíblia. Então pode ser que você tenha curiosidade de ler esse autor, depois você lê um outro autor e fala, nossa, mas parece que cada um fala uma coisa. E às vezes é assim mesmo, porque é um estudo bíblico. Então a pessoa está estudando, analisando o texto, a partir de uma determinada fonte, ele está dizendo isso, afirmando aquilo. O mais importante no que diz respeito à fé é aquilo que Deus está dizendo. Por isso que nós vamos depois, nos 2 últimos dias, ler o texto e entender a mensagem que Deus está querendo comunicar através da carta de São Paulo aos Efésios. Tá bom? Então é muito comum vocês encontrarem essas divergências, como por exemplo data. Como eu vou apresentar aqui, existem várias possibilidades. Esse texto é de 50, esse texto é de 55, esse texto é de 60, esse texto não passa de 80. Então você tem essas divergências, que isso é natural no estudo bíblico. Tá? Então não fiquem angustiados, porque pode ser que vocês participem de uma outra formação sobre a carta de São Paulo aos Efésios e aquele que vai apresentar vai colocar um outro enfoque. Isso é muito natural, tá? No estudo bíblico, ok? Tranquilo? Só para vocês não ficarem angustiados, saindo daqui depois, nossa, mas agora está tudo diferente. É assim mesmo, o estudo bíblico ele tem essa. O que é importante é a interpretação. A interpretação, eu estava conversando aqui com a Luciana antes. O que é importante para nós é a interpretação do texto. Como que eu interpreto aquele texto? Se a interpretação ela é contrária à doutrina da igreja, aí sim isso é um problema. Tá? Então vamos dizer que nós façamos uma interpretação da Bíblia que São Paulo está dizendo que a igreja não serve para nada. Vai aparecer muito no livro, na carta de São Paulo aos Efésios, o tema da igreja. Então a gente lê e fala assim, não, São Paulo está dizendo que a igreja não serve para nada. Isso é contrário à nossa fé, então isso está errado. Tá? Agora, no tocante ao estudo, tranquilo, você pode ter divergências a respeito de alguns aspectos daquele texto. Não em matéria de fé e moral, isso não. Mas em matéria do estudo propriamente da Escritura, isso é muito comum. Tá bom? Ficou claro isso? São elementos importantes. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, traz um pouco de crise essas coisas. A gente assim fala, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? O que está certo? Mas isso é natural, tá? Bom, o primeiro ponto então hoje do nosso estudo. Vocês sabem quantas cartas São Paulo escreveu? 7, 14. Quem dá mais? Vamos lá, quem está com a Bíblia? Geralmente a Bíblia traz o índice. Então vamos lá no índice da Bíblia. Primeira coisa, vamos ver as cartas de São Paulo. Novo Testamento, quem está com a Bíblia? Então lá no Novo Testamento nós temos os 46 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, certo? Então nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos os 3 primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos. Por que sinótico? Porque eles são semelhantes, têm uma visão muito parecida. Então por isso sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Depois nós temos o Evangelho de João. Depois do Evangelho de João nós temos os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, tá? Então nós temos 2 textos de São Lucas, o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, ok? Depois dos Atos dos Apóstolos começamos as cartas de São Paulo, tá? Chamado então Escritos Paulinos, tá? Porque são textos atribuídos a São Paulo. Então vamos lá, quem está com índice dá para a gente contar. Começamos Romanos 1, 1 Coríntios 2, 2 Coríntios 3, Gálatas 4, Efésios 5, Filipenses 6, Colossenses
Colossenses 7, 1 Tessalonicenses 8, 2 Tessalonicenses 9, 1 Timóteo 10, 2 Timóteo 11, Tito 12, Filemon 13. Okay? Então são 13 cartas atribuídas ao apóstolo São Paulo. No passado, Hebreus também foi atribuído a São Paulo. No passado. Depois, os pesquisadores, os cientistas bíblicos disseram que Hebreus não foi escrito por São Paulo. Por isso hoje, na atual teologia bíblica, é atribuído a São Paulo o escrito de 13 cartas. Essas 13 que eu acabei de mencionar. Nós vamos olhar um pouco essas coisas que o Celso está falando, porque são esses elementos, entre outros, que ajudam os biblistas a indicarem quem escreveu aquele texto, tá? Mas isso sempre é passível de discussão. Agora o Rodolfo falou que são 7 cartas. Em certa medida ele está certo, em certa medida, mas nós acabamos de contar 13 cartas. Por quê? Os pesquisadores dizem o seguinte, que pode-se atribuir sem sombra de dúvidas a autoria das cartas a São Paulo, das seguintes cartas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemon, que atinge o número de 7. Então essas 7 cartas, sem sombra de dúvidas, segundo os cientistas, são cartas escritas por São Paulo. Não há dúvida sobre a redação dessas cartas que seja São Paulo. Agora as outras 6 existem dúvidas. Então aqui nós temos o que? As 7 cartas, chamadas 7 cartas autênticas de São Paulo, porque existe um consenso entre os estudiosos que essas 7 cartas de fato foram escritas por São Paulo. Agora as outras 6 existem dúvidas. Não se tem total certeza que foi o próprio Paulo que escreveu essas cartas. Mas padre, por que a igreja manteve essas 6 cartas no conjunto dos escritos paulinos? Porque também é verdade que não há quem conteste que essas cartas têm como origem o apóstolo São Paulo. Pode ser que não foi escrita diretamente por São Paulo, mas foi escrita por alguém que ouviu a pregação de São Paulo, um discípulo de São Paulo, que escreveu aquilo que Paulo disse à comunidade dos Efésios, à comunidade colossenses, entendem? Então por isso que existe aqui uma dúvida em relação à autenticidade das outras 6 cartas, porque existem algumas divergências dentro daquilo que o Celso colocou. Então eles vão estudar, claro, nós aqui já temos uma tradução das cartas de São Paulo. Então a tradução tem um provérbio italiano que diz tradutore traidore, né? Então toda tradução é uma traição. Então nós já temos aqui uma tradução da Bíblia. Então a tradução sempre ela compromete um pouco a leitura. Então quando os estudiosos estudam a carta de São Paulo, né, escrita em grego, como todos os textos do Novo Testamento, eles vão confrontar então a linguagem, as palavras que eram usadas, e aí eles percebem que existem umas divergências em relação às outras 7 cartas, tá? Mas como eu disse, existe um consenso que essas 6 cartas elas podem permanecer no rol dos escritos paulinos, porque é certo que essas cartas têm na sua origem o apóstolo São Paulo, mesmo que tenha sido escrita por algum discípulo do apóstolo São Paulo, tá bom? Quais são as 6 aqui então? Vou citar para vocês. Então Efésios, olha só, é a carta que nós vamos estudar. Efésios, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Tá? Deu para pegar ou querem que eu repita? Vou repetir. Primeiro Efésios, depois Colossenses, 2 Tessalonicenses,
Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São as 6 cartas que não são cartas autênticas. A explicação que eu acabei de fazer. Deu para notar? Vocês entenderam isso? Ficou claro para todo mundo? Se não ficou claro, pode falar que eu explico de novo. Como que eu faço, padre, para guardar? Eu já ensinei vocês aqui, né? O professor ensinou, eu nunca mais esqueci. Para saber quais são as cartas autênticas de São Paulo, as 7 cartas. É só você guardar isso aqui. Rococó, Gafim, Tefim. Eu nunca mais esqueci mesmo, tá certo, né? Rococó, Gafim, Tefim. Romanos, Cocó, 1 e 2 Coríntios. Gafim, Gálatas, Fi, Filipenses. Rococó, Gafim, T, 1 Tessalonicenses, Filemão. Nunca mais esqueci, o professor fez isso na sala, realmente. Tá? Então essas são as 7 cartas autênticas. Tranquilo? Rococó, Gafim, Tefim. É só lembrar sempre do começo, né? Da primeira sílaba de cada. Rococó, Gafim, Tefim. Essas são as 7 cartas autênticas. As outras 6 para uma dúvida sobre a autenticidade das cartas. Ok? Seguindo então, segundo ponto aqui da nossa formação. Então já sabemos que existem 7 cartas atribuídas ao apóstolo São Paulo, porém são 13 cartas que compõem os escritos paulinos, porém 7 são textos considerados autênticos, 6 pairam uma dúvida em relação à autenticidade. Contudo, elas estão presentes no corpus paulino, porque é certo que São Paulo está na origem dos outros 6 textos, as 6 cartas, ok? B. A vida do apóstolo São Paulo. Eu gostaria de ver com vocês a vida do apóstolo São Paulo a partir da própria Escritura, porque nós temos aqui na Escritura ao menos um pouco da vida de São Paulo. Então nós vamos ler agora, tomando contato com a vida de São Paulo, o texto dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. É importante que nós tenhamos contato com a vida de São Paulo para entender, eu diria com mais profundidade, o texto bíblico, textos que são atribuídos a São Paulo, mesmo que sejam textos que não tenham sido escritos propriamente pelo apóstolo São Paulo, mas como já indiquei, serei repetitivo, tem na sua origem o apóstolo São Paulo. Então vamos olhar a vida do apóstolo São Paulo a partir do texto bíblico, e depois também eu vou trazer alguns outros elementos que fazem parte da vida do apóstolo São Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós vamos começar no versículo 1 e vamos seguir com a leitura até o versículo 21. Atos 22, começamos a leitura pelo versículo 1. Tá bom o som? Tá dando para escutar? Legal? Ótimo. Amém ou misericórdia? Amém. Aqui já tem biblistas formados. Então vamos lá com a leitura e nós vamos aí tomando conhecimento da vida do apóstolo São Paulo. Claro que não é um texto inédito, nós já ouvimos ou lemos esse texto, mas é importante retomar para contextualizar nosso estudo em relação à vida de São Paulo. Então, Atos 22, a partir do versículo 1. São Paulo. Irmãos e pais. Uma coisa interessante aqui, antes de começar. No livro dos Atos, embora não seja estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, mas é interessante. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos, na verdade, os Atos dos Apóstolos, sim, mas de 2 apóstolos. Nós temos na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos, os Atos do apóstolo Pedro.
E depois, na segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos os Atos do Apóstolo São Paulo. Porque às vezes nós imaginamos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos os Atos de Mateus, de Judas Tadeiro, enfim. Não, nós encontramos os Atos aqui, sobretudo. Claro que vai aparecer Tiago, aparece, mas os Atos dos Apóstolos, sobretudo de São Pedro e São Paulo. Por isso que eles são considerados, inclusive, as colunas da igreja. Olha aqui na nossa igreja matriz, tem as imagens de quais apóstolos? São Pedro e São Paulo, porque eles são as colunas da igreja. Claro, os outros também são, mas eles ocupam um lugar de destaque, tá bom? Então é interessante também. E mais uma coisa, os Atos dos Apóstolos, ele não deve ser entendido como nós fizemos aquele estudo da última semana bíblica, quando eu falei da história, né? Eu falei bastante sobre o ano passado sobre a história. É um livro de história, mas a gente não deve entender história aqui no sentido convencional da palavra, como se fosse assim. Então, por exemplo, hoje é um dia histórico. Alguém pode registrar esse momento. Olha, no dia 9 de maio, às 19h30, o padre se reuniu na igreja matriz Nossa Senhora Aparecida, estavam presentes o Robson, o Alonso, o Paulo, o seu Antônio. Tá? Os Atos Apóstolos não é história nesse sentido. Aqui nós chamamos, os estudiosos, nós temos o quê? A teologia da história. Então aqui o que deve ser considerado é justamente que o autor, Lucas, está fazendo teologia da história. Então aquilo que foi acontecendo na vida da comunidade, ele vai registrando isso com o desejo de fazer o quê? Teologia. Não é contar história como eu acabei de dizer. Eu vou relatando assim, agora o Robson pegou a caneta, agora ele virou a página da Bíblia. Não, tá? Então é sempre entender a teologia que está no texto, ok? Isso também é um dado importante. Agora vamos à leitura. Irmãos e pais, escutai a minha defesa que agora vos apresento. Vendo que Paulo lhes falava na língua hebraica, olha só, aqui já aparece o dado de São Paulo. Está dizendo que São Paulo está falando qual língua? Hebraica, tá? Hebraica. Então você já sabe que São Paulo falava o hebraico, tá? Porque o texto está justamente indicando que São Paulo falou com eles na língua hebraica. Isso aqui é importante, saber que São Paulo falava o hebraico. Fizeram mais silêncio ainda, e Paulo continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado aqui nesta cidade. Ele está em Jerusalém, como discípulo de Gamaliel. Então São Paulo, ele teve um mestre, esse mestre era de Gamaliel, ele participou da escola de Gamaliel. Daqui a pouco nós vamos ver aqui que isso era muito comum entre um grupo chamado o grupo dos fariseus. Eles tinham um mestre, eles se colocavam como discípulos daquele mestre, entravam para aquela escola e iam recebendo o ensinamento da lei a partir daquela escola, tá? Fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Aqui São Paulo já está indicando a qual grupo ele pertencia. Eu já acabei de dizer, São Paulo pertencia ao grupo dos fariseus. Não vê que Jesus criticava os fariseus? Viu, vocês lavam o corpo por fora e ficam preocupados com a purificação disso, daquilo. Lembra aquelas críticas de Jesus? São Paulo fazia parte desse grupo, do grupo dos fariseus. Persegui até a morte os adeptos deste caminho. Tá? Caminho é uma palavra que foi usada para indicar a comunidade cristã, os seguidores do caminho, ok? Prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Então, bom, São Paulo foi um perseguidor de cristãos, como nós sabemos. É o que ele está dizendo aqui. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os adeptos que aí se encontrassem e trazê-los para Jerusalém.
a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Olha que interessante. São Paulo que então está perseguindo os cristãos. Nessa experiência que ele fez no caminho de Damasco, e aqui até uma indicação, nós temos o costume de dizer que São Paulo caiu do cavalo, não é? Mas observe que o texto bíblico não fala que São Paulo caiu do cavalo. Tá? Isso já é uma anedota. Pode ser que ele tenha caído do cavalo? Pode ser. Mas o texto bíblico não fala que ele caiu do cavalo. Então, cuidado só para não dizer assim: não, o texto bíblico fala que São Paulo caiu do cavalo. Não, o texto bíblico não fala que São Paulo caiu do cavalo. Fala que ele teve essa experiência. O cair do cavalo pode ser realmente uma linguagem simbólica, né? Como nós falamos, né? Essa pessoa caiu do cavalo, né? No sentido que se deu mal. Né? Pode ser uma linguagem simbólica, né? Alegórica, é uma alegoria. Ou pode ser considerando o contexto. Qual era o meio de locomoção utilizado? Eles caminhavam ou a cavalo, tá? Então é nesse sentido, mas o texto bíblico não diz nada disso. Então só toma cuidado para não dizer assim: não, lá em Atos 22 fala que São Paulo caiu do cavalo. Não fala nada. Isso já é uma leitura nossa, tá bom? E depois, outro dado interessante aqui é que Jesus, ele se identifica com a igreja perseguida. Porque Jesus vai dizer assim, né? É o Senhor: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Olha só que interessante. São Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus se identifica de tal modo com a sua igreja, com os seus discípulos, que nos discípulos que são perseguidos, ele está sendo perseguido. Interessante de ver essa união de Deus com os seus discípulos, essa união de Cristo com os seus discípulos. São Paulo está perseguindo os discípulos de Cristo, mas ele se identifica de tal modo com os discípulos que é ele que está sendo perseguido quando os discípulos são perseguidos. Tá? Seguindo, meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: O que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e entra em Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Aqui também existem algumas leituras sobre essa luz. Alguns defendem que essa luz, claro, é a luz de Deus, não tenha dúvida, mas foi uma catequese que São Paulo ouviu sobre Jesus, que mexeu de tal forma com São Paulo, que ele ficou totalmente desestabilizado com aquilo que ele ouviu. Outros vão dizer que um fator fundamental para a conversão de São Paulo foi a morte de Estevão, como nós veremos daqui a pouco aqui no relato. O próprio apóstolo indicando aquilo que aconteceu com Estevão, e diz o texto bíblico que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de São Paulo, que isso mexeu profundamente com São Paulo. Tá? Então é interessante observar isso. Então essa luz, que é a luz de Deus que veio e segue a São Paulo, desestabiliza o apóstolo São Paulo. E também a ideia de cair por terra é muito significativa. Por quê? Deus fez o homem do pó da terra. Então é símbolo também da morte. Quando a gente é sepultado na terra, né? A gente cai por terra, é símbolo da morte. Então quem
que está acontecendo aqui com São Paulo? É o homem velho. Tanto que São Paulo vai pregar muito isso nas suas cartas. É a morte do homem velho para que o homem novo ressurja. Então aqui também, Celso, é símbolo da morte, porque quando nós morremos nós caímos por terra, e ao mesmo tempo é símbolo do homem novo que será criado, porque o homem é criado a partir da terra. E aí nós podemos recorrer ao Evangelho quando Jesus faz a laminha e coloca, né, no olho do cego. A lama é símbolo da nova criação, é Deus recriando o homem. Então o que nós podemos contemplar aqui do ponto de vista da leitura espiritual é São Paulo que está morrendo e sendo recriado, é a nova criatura. Depois São Paulo vai dizer muito isso nas suas cartas, né? A nova criatura, tá? Veja que isso são interpretações que são possíveis, que não estão erradas, né? São leituras. Aqui, isso aqui é a beleza da palavra de Deus, porque cada vez que você lê, você vai extraindo uma novidade dessa palavra, e nada disso que nós estamos falando aqui contradiz aquilo que a nossa fé ensina, né? Se você realmente se deixa tocar por Deus, Deus faz nova todas as coisas. Então está acontecendo que uma mudança na vida de São Paulo, tá? Se perdeu, exatamente. Isso. E a cegueira também é muito significativa, né? Porque ele fica cego. Na verdade ele já estava cego. Na verdade ele já estava cego, né? Ele recupera a visão, porque agora sim ele vai enxergar quem de fato é Deus, o Deus revelado por Jesus Cristo. Porque ele estava cego pela sua arrogância. São Paulo, nós vamos ver aqui, é um homem muito culto, entende? Então veja, isso tudo é leitura espiritual que é possível de ser feita da Sagrada Escritura. E isso indica que é a palavra de Deus mesmo, porque só pode ser coisa de Deus, né? Você vê aquilo que a gente vai tirando aqui em poucos versículos dessa leitura. Seguindo então, versículo 12: certo homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saúl, irmão, recobra a vista. No mesmo instante, recobrei a vista e pude ver. Ele então me disse: o Deus de nossos pais escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás diante de todos a sua testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Olha só, levanta-te. Levanta-te é a posição da ressurreição, né? É o início da vida, a vida nova. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus estava deitado, morto, saiu da sepultura, certo? E antes da ressurreição de Jesus, nós temos a ressurreição de Lázaro. Jesus também pede para que Lázaro saia do sepulcro, sai para fora. Então levantar-se também é sinônimo de vida nova. Por isso que nós escutamos o Evangelho em pé, não sentados na missa, porque a posição estar de pé é a posição do ressuscitado, é a vida nova, tá? Seguindo então, e recebe o batismo também, né? A purificação. 17. Depois voltei a Jerusalém, e quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito. Claro, São Paulo estava perseguindo os cristãos, né? Ele ia encontrar dificuldade em Jerusalém. Então respondi: Senhor, eles sabem que era eu que nas sinagogas andava prendendo e açoitando os que acreditavam em ti. Eu mesmo estava lá, quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, foi derramado. Eu aprovei aqueles que matavam, guardando as roupas deles. Então o Senhor me disse: vai, é para longe, para os gentios que eu te enviarei. Okay? Então veja que aqui nós temos um pequeno esboço da vida de São Paulo. E observe que a conclusão do texto que nós acabamos de ler indica que São Paulo ele foi enviado para os gentios. Por isso que São Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. São Pedro, a sua missão, sobretudo, embora Pedro também tenha pregado para os pagãos, depois nós temos inclusive aquele
mal-estar, né? São Pedro está lá com os pagãos, aí chegam os judeus, aí ele sai de ladinho para dizer assim, não estou com eles não. Teve aquele mal-estar, depois São Pedro foi repreendido por essa sua atitude. Mas a missão do apóstolo Pedro se dá especialmente com os judeus. E a missão do apóstolo São Paulo se dá especialmente com os gentios. Por isso São Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. E nós vamos ver aqui, agora olhando um pouco a vida de São Paulo, que tem uma razão também muito prática, né? Mas já indicando, porque São Paulo era um homem culto. Então São Paulo era um homem culto, que não falava só o hebraico. Por isso que eu pedi para vocês guardarem aqui. São Paulo era um homem culto, que tinha assim uma cultura muito significativa para a sua época. Naturalmente, um homem muito capacitado, culturalmente, intelectualmente, ele teria muito mais facilidade de evangelizar os pagãos, ok? Então essas coisas nós precisamos entender e considerar, ok? Então essa é um pouco da vida de São Paulo. Agora vamos olhar também os sofrimentos que São Paulo viveu. Além de cair do cavalo, que não caiu nada pelo texto bíblico, né? Mas São Paulo viveu outros dramas da sua missão, ok? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11. Sim. Pode perguntar, pode. Pagão e gentio são sinônimos, tá? Quando falar pagãos e gentios, sinônimos. Podem perguntar, tá? Pode perguntar, a informação é tranquila. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta, tá? Capítulo 11, nós vamos começar no versículo 16. Então nós já sabemos que Paulo fez uma experiência muito forte com Jesus Cristo, com Cristo ressuscitado, e foi essa experiência que mudou profundamente a sua vida. E depois São Paulo, de perseguidor, passa a ser um grande apóstolo de Cristo, que evangelizou especialmente os gentios, os pagãos. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16. Misericórdia, tá? A gente espera, não tem problema. Daqui a pouco eu vou falar para vocês também do nome, né? Tem a mudança do nome de Paulo. Será que Paulo mudou o nome mesmo ou não? Vocês viram que apareceu? Eu achei que alguém ia perguntar aqui, mas ninguém perguntou. Vocês viram que apareceu aqui Saul? Apareceu Saulo, apareceu Saul. Depois no texto vai aparecer Saulo e depois aparece o Paulo. Que nome ele tinha? É Saul, é Saulo, é Paulo. Tá vendo? Mas daqui a pouco eu vou falar. Saul nos remete a alguém do Antigo Testamento. Primeiro rei de Israel, Saul. Amém? Então vamos lá, vamos começar no versículo 16. Então 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16. Repito: ninguém me tenha como insensato, ou então aceitai-me, nem que seja como insensato, de modo que eu também posso gloriar-me um pouco. O que vou dizer não é segundo o Senhor que o direi, mas é como um louco, que acredita ter algo de que se gloriar. Já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vós que sois tão insensatos, suportais de bom grado os insensatos. De fato, suportais que vos escravizem, que vos devorem, que vos explorem, que vos tratem com arrogância, que vos batam no rosto. É vexame dizer: parece que nós é que somos fracos. Aquilo que outros ousam, falo como insensato, eu também ouço. São hebreus? Eu também. Olha só, são informações sobre Paulo. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como se estivesse fora de mim? Digo, eu ainda mais. Muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, uma vez apedrejado.
3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens, com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje? Quem tropeça, que eu não inflame? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou pôr guarda em toda a cidade para me prender, mas por uma janela me desceram no cesto, muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. Bom, dá para perceber que São Paulo sofreu para chuchu. Quanta coisa São Paulo viveu, passou por causa do Evangelho. Então aquilo que nós passamos diante do sofrimento de São Paulo é irrelevante. Veja como São Paulo sofreu por causa do Evangelho. Então nós vemos aqui que a vida, a missão e o ministério de São Paulo foi marcada por muita perseguição. São Paulo viveu inúmeras perseguições, São Paulo naufragou, São Paulo foi açoitado, São Paulo foi preso, enfim, até morrer decapitado em Roma. Então São Paulo viveu inúmeros sofrimentos. Então nós temos aqui um panorama da vida de São Paulo e vimos que a vida do apóstolo não foi fácil. Ele passou por muitas dificuldades em razão do seu apostolado, que consiste em pregar o Evangelho. Ok? Agora, vou explicar essa questão do nome, que é interessante. Então nós encontramos aí na Sagrada Escritura a expressão que nós vemos aqui, Saul. Saul é uma palavra hebraica, tá? Saul e Saulo são palavras hebraicas, então na língua hebraica. Já Paulus já é grego, tá? E depois Paulus já é latino, tá? O que os estudiosos indicam? Que na verdade São Paulo não trocou de nome, mas são 2 nomes. São Paulo adota o nome de Saulo, continua com o nome hebraico, e com o nome Paulus. Por quê? Porque a missão dele se dirigiu aos pagãos, aos gregos. Por isso ele passa também a usar o nome grego. Então, na verdade, não houve uma mudança de nome. Mas como São Paulo assumiu a missão de evangelizar, especialmente os gregos, aqueles que falavam a língua grega, São Paulo também passa a utilizar o nome de Paulus, certo? Paulus. E depois no latim, Paulus, Paulus é o grego e Paulus é o latim, tá? Então, o que vão dizer é que, na verdade, não houve uma mudança de nome, mas Paulo passou a ter um nome duplo. Podemos dizer um nome composto. Luiz Paulo, né? O nome composto, Saulo e Paulo. Paulus. Paulus com O é grego e Paulus com U é latim. Ok? Então é isso, tá? Em relação ao nome. Ok? Então, seguindo aqui com alguns elementos da vida do apóstolo São Paulo para entender a missão deste grande apóstolo de Cristo. Bom, um elemento importante é que Paulo tinha cidadania romana. Isso é muito significativo no contexto do apóstolo São Paulo, certo? Isso indica que São Paulo não era membro de uma classe social inferior, porque São Paulo, como nós sabemos, ele era judeu. Então ele nasce nesse contexto
Mas São Paulo já recebe da sua família, segundo os estudiosos, a cidadania romana. Então São Paulo é alguém que faz parte de uma classe social um pouco mais elevada. Ele não está no topo da cadeia das classes sociais, mas São Paulo era de uma classe elevada. Por isso que quando São Paulo passa pelo seu processo condenatório, ele então invoca a sua cidadania romana, porque ele tem o direito de ser julgado em Roma pelo imperador, porque ele tem o quê? Ele tem a cidadania romana. Então, como São Paulo tinha a cidadania romana, São Paulo não só falava o hebraico, como sabemos que São Paulo já falava o grego também, São Paulo falava o latim também. Então veja que São Paulo era um homem poliglota. Então não era uma pessoa, era uma pessoa bem instruída, não era alguém ignorante culturalmente falando, mas São Paulo era um homem muito culto. Então São Paulo tem a cidadania romana, por isso que São Paulo não foi morto, apedrejado em Jerusalém, no território da Palestina, porque São Paulo então invoca aquilo que ele poderia invocar, que é: eu sou romano, eu tenho cidadania romana, tenho direito de ser julgado em Roma pelo imperador. E depois São Paulo é decapitado em Roma, por isso está lá os seus restos mortais em Roma, tá? Então São Paulo tinha a cidadania romana. Paulo também recebeu, desde os 5 anos, uma educação bíblica no seio de sua família, bem como na sinagoga. Por isso que São Paulo é um homem muito bem instruído. São Paulo, ele foi educado desde os 5 anos, já no seio da sua família. Então, pelo fato de São Paulo ter a cidadania romana, nós podemos intuir que São Paulo vem de uma família que tinha um poder aquisitivo relativamente bom, portanto uma família instruída. Então desde os 5 anos São Paulo já recebe a formação, e depois então São Paulo também é formado na sinagoga. Como já indicamos, lendo o texto, São Paulo foi discípulo de Gamaliel, que era justamente o mestre no seu tempo, uma escola que formava as pessoas na lei de Deus, ok? Então São Paulo também era um homem que conhecia muito bem a Escritura. Um dado interessante: o primeiro teólogo da igreja é São Paulo. O primeiro teólogo da igreja é São Paulo. Porque o que nós encontramos? Nós encontramos já em São Paulo uma reflexão sobre a obra de Cristo. Então São Paulo está fazendo o quê? Ele já está teologizando, ou seja, pensando o que significa tudo aquilo que Cristo fez, tá? Então São Paulo é o primeiro teólogo. Então, um outro dado que eu já indiquei aqui: São Paulo fala então 3 línguas, o hebraico, o grego e o latim. Paulo, como eu indiquei, agora eu vou explicar um pouquinho melhor, Paulo é fariseu. Então, as correntes da sociedade judaica, quais eram as correntes ali que predominavam na sociedade judaica? Então nós temos os fariseus, nós sempre encontramos isso no Evangelho. Nós temos os saduceus, que também aparecem. Nós temos os essênios e nós temos também os zelotas. Esses 4 grupos, eles estavam muito presentes na sociedade judaica. São Paulo fazia parte do grupo dos fariseus. Vou falar um pouquinho dos essênios e dos zelotas. Os essênios e zelotas, eles estão à margem. Eles estão lutando contra Roma, e especialmente os zelotas, eles tinham um viés mais político. Tanto que São Pedro, ele era zelota. Por isso que São Pedro tira a espada e corta a orelha, porque São Pedro pertencia ao grupo dos zelotas. Então os zelotas tinham essa concepção: o Messias vem e o reino de Deus vai ser estabelecido pela força, pela espada. Por isso Jesus vai dizer: guarda a tua espada, tá? Então São Pedro. Então tinha os zelotas. Os essênios também era um grupo que estava à margem, mas os essênios, eles tinham um pouco a ideia de se retirar, de ir para o deserto. Eles tinham aqui uma concepção mais ascética, uma ascética assim bastante forte. Quem é a referência em relação ao grupo dos essênios? São João Batista. São João Batista fazia parte do grupo dos essênios. Lembra que ele usava pele de cabelo, comia mel silvestre, gafanhoto? Isso é muito próprio do grupo dos essênios. Então eles se retiravam, e viviam essa expectativa da chegada do Messias, tá? Os saduceus era o grupo do qual saíam os sumos sacerdotes, e eles têm divergências com os fariseus. Uma divergência que vai aparecer
clareza no Evangelho em relação à ressurreição. Eles não acreditam na ressurreição, os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, no topo dessa cadeia estavam os saduceus. Desse grupo saíam os sumos sacerdotes, aqueles que iam então reger, governar o Sinédrio, que era então o tribunal religioso do tempo de Jesus. E dos fariseus, então nós temos aqui já o grupo dos fariseus. A característica, sobretudo, dos fariseus eles eram muito rigorosos no tocante à observância da lei. Tanto que nós temos aqui no Evangelho as críticas de Jesus em relação aos fariseus, porque eles se preocupavam assim de forma demasiada com o cumprimento da lei. São Paulo pertencia a esse grupo, que é o grupo dos fariseus. Trata-se de um grupo pequeno. Aqui o judaísmo deve a sua sobrevivência depois do ano 70. Então o judaísmo sobreviveu. O que aconteceu no ano 70? O templo foi destruído, certo? Então os saduceus eles estavam ligados diretamente ao templo. Eram eles que faziam toda a gestão do templo, o sumo sacerdote, certo? Quando o templo foi destruído pela invasão do Império Romano, então o templo é destruído, o que acontece? Esses grupos eles acabam. O que resta? Os fariseus, porque os fariseus não só frequentam o templo, mas eles também têm o hábito de frequentar a sinagoga. Na sinagoga se estuda a lei. Então o grupo que sobreviveu quando houve em 70 a queda do templo foi os fariseus. Então o judaísmo deve a sua sobrevivência aos fariseus, que eram os homens que se dedicavam de forma assim muito intensa ao estudo da lei. Então eles praticam, os fariseus, uma piedade exemplar centrada na lei, que meditam incansável e assiduamente. É um grupo formado pelas categorias urbanas médias. Então podemos pensar assim, trazendo para os dias de hoje, é uma classe média, né, no tocante ao poder aquisitivo, tá? Eram formados, o grupo dos fariseus, pelos artesãos e comerciantes. São Paulo fazia o que mesmo? Tecelão. Artesão. Tendas. Tá vendo? Então São Paulo ele fazia parte desse grupo. Ele vem então dos fariseus. Por isso São Paulo, depois, de forma bastante exaustiva, São Paulo vai pregar contra a lei, dizendo que o Espírito supera a lei. Porque São Paulo não só ele prega contra a lei, né, essa lei que precisa ser superada a partir do nada, mas São Paulo prega a partir da sua própria experiência, falando então que o Espírito supera a lei. Eles eram, os fariseus, eles eram letrados, geralmente escribas e especialistas em exegese. O que é isso? Eles eram especialistas em analisar a lei e explicar a lei. Tá? Então São Paulo vem desse grupo. Então São Paulo ele tinha uma formação assim bastante significativa. São Paulo conhecia profundamente a lei. Tá? Então aqui alguns dados que eu penso que são importantes para a gente entender um pouco mais a carta de São Paulo aos Efésios. Ok? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Tranquilo? Então tá bom. Então, como eu falei, nós vamos conseguir já entrar na carta aos Efésios, como eu imaginava. Alguma pergunta? Acho que dá para já tá. Obrigado. Ok, então, letra C. Agora nós vamos entrar então, depois dessa pequena introdução sobre a vida do apóstolo São Paulo. Claro, tem muitas outras coisas, né? Mas aqui a minha ideia é só apresentar alguns elementos sobre a vida do apóstolo São Paulo para o estudo da carta aos Efésios. Então, como nós já comentamos no início, a carta aos Efésios, ela tem 6 capítulos. Então não é uma carta tão extensa. Como que está então a composição da carta? Então essa composição da carta é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem encontrar em outros autores uma outra forma de apresentar a composição. Eu vou usar a composição que está nesse dicionário que eu achei interessante, tá? Então nós vamos começar. Se vocês quiserem agora abrir até na carta de São Paulo aos Efésios, facilita para vocês irem
absorvendo aquilo que eu vou aqui indicando para vocês. Então nós vamos começar a leitura da carta de São Paulo, e aqui no capítulo 1 e no versículo 1 e 2, nós temos o que aqui? Nós temos como um cabeçalho epistolar. Tá? Então é uma pequena introdução, né? É uma saudação que São Paulo faz, né, aos Efésios. Tá? Então nós temos aqui um pequeno cabeçalho. Tá? Isso é muito comum nos escritos paulinos. Então nós sempre temos esse pequeno cabeçalho. Depois nós vamos entrar na primeira parte da carta aos Efésios. Na primeira parte da carta aos Efésios, o que nós encontramos aqui? O título é este: a revelação do mistério. Tá? Então a carta vai descrever aqui a revelação do mistério, que depois na leitura nós vamos ver qual é o mistério que é revelado. Então nós vamos começar aqui na leitura da primeira, a partir do capítulo 1, e nós vamos seguir do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 3, versículo 21. Então essa pode ser chamada a primeira parte da carta, e o tema que vai ser desenvolvido é esse: a revelação do mistério, que nós vamos ver qual é o mistério depois na leitura, ok? Então essa é a primeira parte. Agora vamos ver como que está subdividida a primeira parte da carta. Então nós temos aqui um preâmbulo número 1, e nós vamos encontrar aqui, vai lá no capítulo 1 então, versículo 3. Nós temos aqui do versículo 3, no capítulo 1, até o versículo 14, nós temos aqui uma bênção, também chamada um hino litúrgico. Tá? Então o autor vai dizer que nós encontramos o que aqui? Uma bênção, certo? Nós vamos do versículo 3 até o versículo 14. É um hino litúrgico. Muito provável que seja um hino que era usado inclusive nas orações da comunidade cristã, tá? Que depois foi compilado e colocado aqui na carta de São Paulo. Depois, seguindo, nós vamos para um outro preâmbulo número 2. Nós começamos no versículo 14. Começamos no versículo 15, tá? Terminamos o 14, vamos para o 15. Começamos o versículo 15 e nós vamos até o versículo 23. Aqui na minha Bíblia, inclusive, traz assim: súplica. E aqui o autor diz que se trata de uma ação de graças. Ok? Depois nós vamos ler tudo isso, tá? Só para a gente ir se familiarizando e entendendo um pouquinho a lógica do texto. Ok? Do 15 nós vamos até o versículo 23. Aí nós terminamos o capítulo 1. Aí vamos entrar no capítulo 2. No capítulo 2 nós vamos entrar na chamada argumentação. Que argumentação? Diz aqui o autor: o estatuto dos crentes vivificados em Cristo. Tá? Então nós vamos começar no versículo 1 e vamos até o versículo 10. Tá? Então aqui vai falar sobre o estatuto dos crentes vivificados em Cristo. Ok? Olha só que interessante aqui. Bem no primeiro versículo já vai começar dizendo assim, né? E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, os quais andastes outrora seguindo o mentor deste mundo. Entre eles vivemos todos nós. Então vai falando aqui justamente disso. O estatuto dos crentes vivificados em Cristo. Até o 10. Depois nós vamos para uma outra argumentação. Como eu falei, a carta aos Efésios ela vai tratar bastante sobre a igreja, tá?
Então nós vamos entrar aqui, começando agora no versículo 11, ainda no capítulo 2. Nós começamos então no versículo 11, vamos seguindo, 11 e 12. Nós vamos encontrar aqui o Estatuto dos Crentes Unidos na Igreja. Tá? Nessa carta nós vamos perceber o quê? Que há aqui sempre um esforço para ajudar as pessoas a tomarem consciência que depois do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, já não há mais judeus e pagãos. Todos formam um único corpo, o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Então a carta vai nessa linha, ela vai trabalhar muito esse aspecto, que agora já não há mais gentios e judeus, todos aqueles que aceitaram Jesus, que renascem pela graça de Cristo, formam a Igreja de Cristo. Então ele vai acentuar bastante esse aspecto da Igreja, por isso unificados na Igreja, os crentes são unificados na Igreja. Então, embora existam divergências do ponto de vista da etnia, mas todos formam a Igreja de Cristo. Seguindo, aí nós vamos ainda no capítulo 2, a partir do versículo 13. Então, 2 versículos, agora o versículo 13. Nós vamos seguir então, agora uma proposta. Mas agora em Jesus Cristo vós fostes tornados próximos. Tá? Então, aqui vamos falar justamente dessa aproximação, da unidade entre judeus e gentios, aquilo que São Paulo vai depois discorrendo na sua carta, tá? Então, a argumentação. Aí nós vamos entrar no capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, do 13 nós vamos até o 22, depois o capítulo 3. No versículo 1 até o versículo 13, nós vamos estudar o Estatuto do Apóstolo em relação à Igreja. Tá? Então aqui, Paulo em relação à Igreja. Nós vamos começar no capítulo 3, versículo 1 até o 13. E depois nós temos aqui uma pequena conclusão da primeira parte da carta, que é do 14 até o 21. Que é uma oração. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai. Tá? Então nós temos uma oração. Aí vai terminar lá. Também a carta aos Efésios, ela é considerada um gênero literário chamado doxologia, porque vai estar muito presente. Olha só, a conclusão aqui da primeira parte da carta, no versículo 21. Peguem lá o versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Isso aqui é uma doxologia. A Ele a glória da Igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Então aqui é uma oração que vai concluir uma doxologia. Tá? Então essa é a primeira parte da carta. A primeira parte então é a revelação do mistério. Tá? Não precisa ficar angustiado, depois nós vamos ler a carta e isso vai ficando tudo mais claro. Primeiro para a gente se situando dentro do texto, entendendo como que é feita a divisão do texto. 4, capítulo 4. Agora nós vamos entrar na segunda parte da carta, chamada a exortação para viver o mistério. Então esse mistério é revelado, agora nós precisamos viver esse mistério, tá? E é isso que vai ser abordado na segunda parte. Então o mistério é revelado, agora vamos viver o mistério. Começa no capítulo 4. Vai então a segunda parte da carta, do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9. Essa é a segunda parte. Do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 9. Vejam que é bem extensa a segunda parte. Na verdade está bem dividido, né? A primeira e a segunda parte. Agora, dentro dessa segunda parte, nós temos aqui o primeiro tema.
manter a unidade na diversidade. Olha só, a igreja. Então a igreja manter a unidade na diversidade. Então essa igreja é formada por judeus e gentios, por judeus e pagãos. Então como manter a unidade na diversidade? Não só na diversidade cultural, mas como São Paulo vai insistir depois em outras cartas, a diversidade de dons, carismas, ministérios. Então nós vamos encontrar um primeiro tema na segunda parte. Esse tema é manter a unidade na diversidade. Vamos começar no capítulo 4, versículo de 1 a 16. Esse será o tema abordado, tá? Olha só, o versículo 16. Vamos ler lá o versículo 16 para vocês começarem a perceber isso que eu estou dizendo. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro. Tá? Mas a coesão do corpo, a harmonia está em Cristo Jesus. Por isso que na carta aos Efésios, São Paulo vai falar que Cristo é a cabeça, porque é Ele que dá coesão, é Ele que coordena todo o corpo, embora exista no corpo diversidade de membros. Tá? Então essa é um primeiro tema que aparece na segunda parte. Segundo tema que vai aparecer na segunda parte: não caminhar com os pagãos, mas com pessoas novas, tá? Porque eles foram evangelizados, então precisam deixar de viver como pagãos e viver como pessoas novas. Nós vamos começar ainda no capítulo 4, no versículo 25 até o capítulo 5, versículo 6. Aqui na minha Bíblia está assim, né? Um título, quando começa o versículo 25: Regras para a vida nova. Não sei como é que está aí na Bíblia de vocês, né? Se tem alguma coisa desse sentido. Como que está aí na Bíblia de vocês? Tem algum título? Exercício das virtudes. Tá. Olha só, vamos lá no versículo, no capítulo 4, versículo 31. Olha só, para falar a vida do homem novo, quer dizer, não caminhar como os pagãos. Olha o que São Paulo vai dizer. Versículo 31, no capítulo 4. Desapareça do meio de vós todo o amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Está vendo? A passagem do homem velho para o homem novo. Deixar de viver como pagão e viver como um cristão. Tá? Esse é um segundo tema que vai aparecer na segunda parte da carta. Terceiro tema: 25. Isso, nós falamos, esse é o terceiro tema. O quarto tema agora. O quarto tema que aparece é caminhar como sábios filhos da luz. Nós vamos para o capítulo 5, versículo 7. Começa no versículo 7. O tema é caminhar como sábios filhos da luz, até o 20, até o versículo 20. Tá? Aqui na minha também aparece o título, aparece assim: Filhos da Luz. Olha só o versículo 8 do capítulo 5. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. 9. Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Está vendo? Então é um outro tema que vai aparecer. Então, caminhar como sábios filhos da luz, deixar de viver como filhos das trevas, para viver como filhos da luz. Tá? Depois, seguindo tudo isso para viver o mistério. Tá? Na primeira parte é a revelação do mistério, a segunda parte da carta é a exortação para viver o mistério que nós vamos ver depois durante a leitura, qual é o mistério que nós devemos viver. E depois, concluindo a segunda parte, nós vamos para o versículo 21, tá?
Esse é um texto que às vezes as mulheres não gostam muito, né? São Paulo vai dizer assim: as mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, submissas. São Paulo vai dizer isso. Aqui nós temos o que? A vida doméstica. Então São Paulo também vai orientar a vida doméstica. Então, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas depois nós vamos entender muito bem tudo isso. E nós vamos então nesse tema até concluindo então o capítulo 6, o versículo 29. Então são orientações domésticas. Então veja que interessante. Não sei se vocês estão conseguindo já ir montando o quebra-cabeça, mas São Paulo vai apresentar então a revelação do mistério, quando a exortação para viver o mistério. São Paulo começa falando da igreja, da unidade na igreja, e depois São Paulo vai também dizendo que esse mistério não deve ser vivido só na igreja, precisa ser vivido em casa. Por isso que vai aparecer a questão aqui da vida doméstica. Então a relação esposa e esposa, a educação dos filhos vai aparecer aqui. Fala, orienta o marido, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja, tá? Porque esse mistério não deve ficar restrito à comunidade, ele precisa ser estendido à vida familiar, tá? A igreja, que nós chamamos hoje de igreja doméstica, ok? Então essa é a segunda parte que termina no capítulo 6, versículo 9. Olha só, lá no primeiro versículo do capítulo 6: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Está vendo? A vida doméstica, né? A relação entre pais e filhos. Ok? Aí nós chegamos no versículo 10 do capítulo 6. Entramos na conclusão da carta aos Efésios. Nós vamos entrar aqui do versículo 10 ao versículo 20. Nós temos a conclusão da carta, e o tema que vai prevalecer aqui é confiar-se na força do Senhor, tá? Confiar-se na força do Senhor. Olha só, versículo 13: Por isso revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes depois de ter suportado toda prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça e os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Tá? Então aqui, colocar a nossa confiança em Deus. Então o tema da conclusão é confiar-se na força do Senhor. E depois temos no finalzinho o quê? Uma saudação. Então São Paulo dizendo adeus, né? Tchauzinho para a comunidade. Uma saudação final. Tá? Pode entender que bispo, como nós entendemos hoje, alguém que foi ordenado propriamente assim, né? Não nesse sentido, mas sim, ele é bispo, ele é um apóstolo, ele é um apóstolo de Cristo, né? Um apóstolo de Cristo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, tá? Então, sim, Paulo era um bispo, né? O episcopo é aquele que tem a supervisão. Então, a missão justamente de, né, fundava as comunidades e pastoreava as comunidades. Nesse sentido, sim. Sentido, sim. Nesse sentido. Sim. Ok. Então aqui só para apresentar um pouco, mas fiquem tranquilos que depois nós vamos lendo e eu vou retomando isso, vai ficando tudo mais claro, tá? Só para vocês perceberem que a carta ela está organizada. Vamos aqui já para o final, agora alguns outros dados sobre a carta aos Efésios. Bom, os destinatários da carta. Bom, tudo leva a crer que não existe propriamente uma situação concreta que motivou Paulo a escrever a carta. Diferente, por exemplo, de Coríntios. Quando
sabia que as coisas lá estavam um pouco complicadas na comunidade. Então São Paulo teve que escrever uma carta para puxar um pouco a orelha. É diferente com a carta aos Efésios. Tá? O tema é um tema mais genérico. Então, no sentido que São Paulo vai falar do mistério e como esse mistério foi revelado, como esse mistério deve ser vivido na comunidade e também na família, na igreja doméstica, que nós chamamos de igreja doméstica. Então, os destinatários, tudo leva a crer que são fiéis procedentes do paganismo. E a carta tudo indica que deveria ser uma circular que era dirigida às comunidades. Então, era uma carta que foi dirigida às comunidades, considerando que é um tema mais genérico, que poderia ser então lido, meditado pelas comunidades. Tá? Então, nós não temos aqui pelo menos até o presente momento, os estudiosos, não tem assim, o que São Paulo escreveu? O que estava acontecendo? Não. São Paulo escreve simplesmente para ajudar as comunidades a tomar consciência desse mistério e a viver esse mistério. Tá? O gênero literário. À primeira vista, eu estou usando isso o tempo todo, à primeira vista parece ser uma carta, mas os estudiosos dizem, todavia, se nós eliminamos o começo, que tem ali uma saudação, e o final, que tem uma saudação final, você observa que não é bem uma carta, é muito mais uma homilia, é muito mais um sermão de São Paulo sobre o tema do mistério. Então, é entendido muito mais como um discurso, um sermão, uma homilia, do que propriamente uma carta. Embora nós chamamos, de forma assim, muito frequente, de carta de São Paulo aos Efésios, tá? Mas o gênero literário que predomina seria o gênero homilia, o gênero discurso, sermão, e também aparece, como eu falei, os autores vão indicar o gênero doxologia, que aparece justamente aquilo que eu acabei de indicar para vocês, tá? O autor, como nós falamos, é atribuído a São Paulo, porém existe essa dificuldade de comprovar a autenticidade, porque nós temos algumas divergências em relação às 7 cartas que são consideradas autênticas de São Paulo, tá? Contudo, São Paulo está na origem dessa carta, tá? Isso é importante. E é muito comum na Sagrada Escritura o autor usar o nome de outra pessoa atribuindo a carta. Por quê? Pense, se coloca aqui o nome de um discípulo de São Paulo, isso não tem tanto peso para a comunidade. Então, usando o nome de São Paulo, isso dá um peso muito maior àquele escrito. E como o discípulo tem convicção que aquilo que ele está transmitindo é aquilo que ele recebeu de São Paulo, então ele utiliza. Isso é muito comum, a chamada pseudo-epígrafe. Tá? Então, é uma forma de você utiliza o nome, porém não foi a pessoa provavelmente que escreveu, mas ela está de fato na origem daquele escrito. Tá? Que é o caso aí da carta aos Efésios. Como falei para vocês em relação à data, tá? Olhando um pouco os autores, você tem diferentes indicações de data. Tá? Você tem alguns que defendem que foi entre 59 e 60 que foi escrita a carta de São Paulo aos Efésios, outros que vão dizer 61 e 62, outros 63, e outros ainda vão dizer que foi antes de 80, tá? Mas não precisam muito. Então tem algumas divergências em relação a datas, como eu falei. Mas isso não é o mais importante. Como nós estamos estudando, estou falando isso, mas isso não vai comprometer de forma alguma a credibilidade da carta, tá? O tema, então, o assunto fundamental da carta, a comum participação dos fiéis de origem hebraica e pagã na vida de Cristo e a comunhão eclesial, tá? Esse é o tema fundamental. O que nós vamos perceber? Quando nós fazemos um estudo da carta de São Paulo aos Efésios, da carta de São Paulo aos Colossenses, que existem muitas similaridades entre as duas cartas. E essas duas cartas são chamadas as cartas do cativeiro, porque São Paulo escreve essas cartas quando ele estava preso. Então, as duas cartas são chamadas também cartas do cativeiro, porque São Paulo escreveu as cartas quando ele estava preso, Tanto isso vai aparecer na leitura dos dois textos, tá? Então, isso é um pouco da carta de São Paulo aos Efésios, ok? Então, hoje vai ser um pouco mesmo isso, introduzindo na leitura, tá?
Em relação a esse esquema da carta, fique tranquilo que depois, quando a gente for lendo, isso vai encaixando melhor as peças, tá? E depois a gente vai dar um passo que é mais gostoso, que é ler o texto mesmo, e daí ir estudando o texto propriamente, aquilo que o texto está apresentando. Bom, alguma pergunta? Então, deu certinho. Sim. Aqui em Efésios, quando ele estava preso, quem que estava com ele preso? Não era o São Paulo? São no filme que eu vi assim, eles inventam. Se não me engano, aparece o nome aqui. Eu acho que é Tíquico. Acho que é isso o nome. Que está junto com ele na prisão. Mas não é São Lucas, tá? Depois, lendo aqui, talvez a gente vai encontrar. Se não me engano, é ele que estava com São Paulo. Tíquico. Depois da leitura, eu acho que vai aparecer os nomes aqui e vai ficando mais claro, né? Aqui. Mas não é São Lucas, não vai aparecer aqui São Lucas, tá? Eu queria ser o São Paulo. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nós vamos ver que São Paulo fala também, né, em outros textos. Eu anotei depois, a gente vai, durante a nossa formação. São Paulo vai citar em outros textos, vai aparecer, né, a comunidade de Efésios também. Isso vai nos ajudando a entender. É a sua missão. Ok? Tranquilos? Então tá bom. Então vamos encerrar por hoje. E nós, como eu falei, então nós vamos nos encontrar no dia 13 agora, tá? E a gente vai para a gente começar já a estudar mesmo os textos. Tá? Vamos trazendo mais alguns elementos. Agradecidos a Deus que nos concedeu toda a vida, esta noite de estudo, de aprofundamento. Pedimos a sua graça, a sua força, para que possamos perseverar sempre na leitura, na meditação da sua palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos tirar uma foto aqui, pode ser? Para a gente registrar. Nós temos uma foto. A própria filmagem, tira a foto só na filmagem, lá o corte lá. Seu Antônio é fixado em São Paulo. Aí já não posso, né? Ó, tô comparando isso comigo, hein? Só vou tirar um foto. Mas tá no vídeo, seu Antônio. Mas depois eu corto lá, mas mesmo assim eu vou tirar também.